Fala pessoal, bora para mais um vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso faz uma enorme diferença para nós aqui no YouTube. Ainda continuando pessoal sobre o caso Eduardo Bolsonaro aí, que pediu licença do seu cargo, mas os donos do poder não estão aceitando que ele saia do seu cargo. Sem mais enrolação pessoal, bora pro vídeo. Trazer um pouco de normalidade, o melhor que seja a integralidade da normalidade ao país. Mas isso depende da política voltar ao seu normal. E para a política voltar ao seu normal, ela tem que fazer o seu papel, o papel que a ela é garantido pela Constituição. O Congresso é um poder independente. Aliás, na Constituição é o primeiro citado no artigo em que fala sobre a independência dos poderes. É o poder que, sim, sente o peso do voto. É o poder que responde à opinião pública. É, em outras palavras, o representante do povo. O Congresso é, por usar aqui um pouco de filosofia política, é a casa do povo. É a forma como se define, de forma mais simples, mas não menos importante, muito pelo contrário. Quando a gente tem agora um deputado como Felipe Martins, dado tudo o que aconteceu e ficou ainda mais escancarada a perseguição a políticos de oposição, naquele movimento completamente, uma excrescência, um absurdo. Não tem como disfarçar mais, se é que alguém ainda acreditava que existia normalidade institucional no país, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, passa a ser alvo de um pedido de deputados do PT para que ele tivesse o passaporte apreendido pelo Supremo Tribunal Federal. Não, aí já é uma excrescência. Qual é o sentido disso? Deputados reclamam de outros deputados na Comissão de Ética da Câmara, não no Supremo Tribunal Federal. E porque o Supremo, no momento em que percebe o absurdo, já simplesmente diz, esse não é um assunto nosso. Esse assunto é interna corporis, vão lá e decidam vocês. Não, o Supremo segura aquilo, passa para o procurador, no caso o ministro Alexandre de Moraes passa para o PGR, o PGR diz que não tem pressa para responder, embora tenha um prazo de 5 dias, e só deu a resposta exatamente 2 horas depois, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, percebendo, claro, o movimento de perseguição, disse, olha, vou permanecer nos Estados Unidos, vou pedir uma licença da Câmara. Porque se em algum momento a oposição conseguiu tirar o Eduardo Bolsonaro da presidência da Comissão de Assuntos Exteriores, Felipe Barros não vai ser menos competente, muito pelo contrário. Mais que isso, agora está absolutamente escancarado, até porque o próprio ministro Alexandre de Moraes também não demorou para dizer, então vamos arquivar esse negócio. E o arquivamento, você sabe, né? Dentro da insegurança jurídica brasileira, é até que novas provas surjam. Bom, qualquer pedido de qualquer puxadinho do PT endereçado ao Supremo reabriria isso. Ou seja, não temos segurança jurídica e muito menos respeito às instituições, ou seja, a separação dos poderes. Diante do que a gente está vendo, é o Congresso recuperando a sua força política. E isso é mais que necessário. Se a gente continuar com o Congresso de joelhos, como a gente viu durante os últimos 2 anos, ou até dos últimos 4 anos, se a gente olhar, por exemplo, em relação ao Supremo Tribunal Federal, e agora, nesses últimos 2 anos, em relação também ao Executivo, perde-se a normalidade. Aí não tem nada de democrático no Brasil. A gente está vendo agora que a oposição consiga fazer um bom trabalho agora. E que os presidentes das casas, eu não tenho muita esperança no Davi Alcolumbre, mas que pelo menos o Hugo Mota tenha noção exatamente do papel que a Constituição garante a ele. Afinal, ele ergueu a Constituição na sua posse, tal como fez o doutor Ulisses. Não dá para fazer isso de graça. Bom, e ainda sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, agora há pouco o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, sem mencionar o nome do parlamentar, que não há exilados políticos no país. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais.
Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Que leitura a gente pode fazer aí dessa declaração do presidente Hugo Mota aqui? Diga, se me permite, porque eu acabei de dizer que eu esperava algo do Hugo Mota, em que país ele vive? Resposta. Aí eu ia falar exatamente isso. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, Silva, boa noite, nosso público. Qual que é o Brasil onde o Hugo Mota reside? Porque não é o Brasil que comentamos aqui todas as noites. Em que país ele está transitando? Ele fica demais dentro da Torre de Marfim de Brasília, ele não lê jornais, não sabe que tem 600 brasileiros que estão hoje, mais ou menos, estão hoje na Argentina, exilados. Tem jornalistas que receberam asilo político nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio. A Espanha se recusou a expatriá-lo, né, para extraditá-lo para o Brasil, justamente porque acha que o Brasil está perseguindo esta pessoa. Independentemente do que a gente acha sobre a opinião de um ou de outro, a Espanha e os Estados Unidos deram a mesma resposta quando o Brasil pediu extradição. São só palavras. Vocês estão perseguindo pessoas por crimes de opinião que não existem em regimes democráticos. Só por isso, presidente Mota, o senhor deveria retirar essa frase e voltar e dizer: o Brasil sim tem um problema democrático, o Brasil sim tem um problema com a liberdade de expressão, o Brasil, sim, tem presos políticos que estão lá na Papuda, estão sendo condenados a penas absurdas com processos arbitrários, sem nenhuma garantia legal e com uma corte de exceção que não deveria sequer ter iniciado aquele processo. O Brasil, sim, tem censura, teve durante as eleições, continua tendo ainda hoje, prévia inclusive. Tem 2 colegas nossos aqui que têm passaporte retido, contas bloqueadas, redes sociais excluídas. O Brasil é o único país do Ocidente onde o Twitter foi bloqueado por decisão de um ministro da Suprema Corte e sequer o governo fez nada, sequer o plenário fez nada, ninguém fez absolutamente nada, muito menos o Congresso. Então, presidente Mota, ou o senhor não sabe do que está falando, e evidentemente a sua posição, então, é absolutamente inoportuna, o senhor está no lugar errado, ou o senhor está mentindo, sabendo de mentir, e pior ainda, também o senhor está claramente sendo a pessoa errada no lugar errado. Deixa eu jogar para a Ana, que eu quero ouvi-la também sobre essa declaração do Hugo Mota, Ana, de agora a pouco. Mas antes, deixa eu só, para a gente finalizar a formação das comissões pelo PL, nós falávamos aqui que faltavam 2 e agora já, como estamos programa ao vivo, é assim mesmo, a gente traz as informações aqui para quem nos acompanha. Paulo Bilinski ficou, então, com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ficou com o deputado Diogo Nogueira, apuração da repórter Sara Pérez, direto de Brasília. Então tá aí para quem nos acompanha, coluna no ponto. Quem quiser mais informações, só acessar o site revistaoeste.com. Fechando então o bloco, o PL ficou com 5 comissões ao todo. Ana? Paula, uma dessas comissões, né, que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, agora com o Felipe Barros. Lembrando que o Felipe Barros, ele teve uma atuação muito importante no Congresso, ali na articulação da aprovação do voto impresso, auditável e sob escrutínio público, como diz a Constituição, no artigo 37. E foi numa live do deputado Felipe Barros, junto com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro até mencionou ontem rapidamente, né, o inquérito 1361. Foi numa live que agora está sob sigilo e foi colocado sob sigilo depois, exatamente depois dessa live do presidente Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. E ali mostrava um trecho de um relatório da Polícia Federal que, a convite do Tribunal Superior Eleitoral em 2016, o TSE estava preocupado com hackeamento, com invasão dos computadores, das urnas, enfim, convidou a Polícia Federal para fazer uma varredura, ver se o sistema todo era seguro, etc. E a Polícia Federal, em 2016, escreveu o seguinte relatório, aspas para o relatório da Polícia Federal: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna.
fecho aspas, para o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE. Isso tudo veio à tona, os brasileiros, nós ficamos sabendo desse relatório da Polícia Federal graças ao deputado Felipe Barros. Então, é um nome de peso, e eu acho que agora eles se complicaram, que eu digo o consórcio, né, o establishment, o sistema se complicou, eles se complicaram ainda mais porque eles colocaram um nome de peso nessa comissão, e agora o Eduardo Bolsonaro aqui fora, ou seja, uma comissão que teria um trabalho, o Eduardo Bolsonaro que teria um trabalho dobrado, né, com tantas coisas nessa comissão, no Brasil, agora essa comissão acabou sendo dividida de uma forma brilhante, estratégica, né? A permanência do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos é uma permanência estratégica e complicou a vida, né, do consórcio, do establishment, do deep state. Tanto que saiu no Globo, hoje tem uma matéria no Globo dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ofereceu um jantar na noite desta terça-feira para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que contou com integrantes dos 3 poderes. A matéria do Globo continua. O encontro teve a presença de ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o presidente da Corte, Herman Benjamin. Também esteve presente o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o assunto foi exatamente a saída de Eduardo Bolsonaro do país e a preocupação agora com o que o Eduardo pode fazer, o que o deputado pode fazer aqui. E sobre o Hugo Mota, rapidamente, Paula, porque não tem como não comentar, né? Ele que, quando foi eleito presidente da Câmara, fez um discurso belíssimo sobre a proteção da Constituição. Agora, dizer que não tem exilados políticos no país, então é lamentável isso. Agora, esperar o quê de um deputado que votou a favor da manutenção da ilegal prisão do então deputado Daniel Silveira? Esperar o quê de uma pessoa que vota a favor de uma prisão ilegal? A pergunta é retórica. Deixa eu aproveitar aqui, vou pedir mais uma vez para a produção para a gente exibir esse trecho da declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota. Muita gente aqui no chat se manifestando sobre essa declaração. A gente vai repetir aqui o trecho desse vídeo. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Tá aí, Piotr, muita gente no chat perguntando, mudou a postura, Hugo Mota, você lembrou? Estávamos aqui acompanhando a eleição da Câmara dos Deputados, quando ele levantou a Constituição, falou de Ulisses Guimarães, e aí, Piotr? Eu quero fazer 2 perguntas ao deputado. Tomara ele aceite nos conceder uma entrevista, mas eu faço já as perguntas. Deputado, com absoluto respeito, o senhor chegou a essa conclusão que o senhor leu esse texto aí da sua própria lavra, ou o senhor acabou lendo porque um assessor passou e o senhor não prestou atenção? E depois que leu, porque eu tenho plena convicção que o senhor tem capacidade de entender o que estava falando, o senhor concorda com isso? Vai fazer uma ponderação melhor acerca do que disse? Porque, convenhamos, nós temos sim censura no país, a volta da censura. Aliás, tivemos uma censura pretensamente temporária que não acabou ainda. A da ministra Carmen Lúcia, o senhor não se lembra daquilo? Ou mesmo de todos esses perfis de jornalistas, de políticos, inclusive parlamentares. Aliás, o senhor deve conhecer o artigo 53 da Constituição, o que garante a inviolabilidade do parlamentar. O senhor acha que o artigo está sendo plenamente respeitado pelo Supremo? O senhor considera, por exemplo, que os 3 poderes, que há separação dos poderes, independência dos poderes, há respeito pelo Congresso Nacional?
compare o seu Congresso, a sua Câmara, com a Câmara do Dr. Ulisses, daquele que o senhor copiou o gesto de levantar a Constituição. Veja onde estava a autoridade do presidente Ulisses Guimarães, da Câmara, da Assembleia Constituinte, e veja exatamente o que o senhor disse agora. São comparáveis, na sua opinião? Porque eu fiz menção aqui, inclusive já antecipo, acabei de citá-lo na minha coluna dessa semana na Revista Oeste, da resposta que o senhor deu em relação ao lançamento do projeto de lei para isentar brasileiros que ganham até R$5.000 nessa reforma do imposto de renda, em que o senhor disse que é preciso discutir também a responsabilidade fiscal, se o dinheiro está sendo bem gasto pelo governo. Defendi, inclusive, porque, claro, esse assunto precisa passar pelo Congresso. Este governo não tem hoje a competência moral, intelectual, não é capaz de apresentar um projeto minimamente consistente, daí que o Congresso precisa corrigir. E o senhor disse que vai corrigir. O senhor disse que vai parar para pensar nisso e colocar os outros 512 deputados para discutir o assunto. Mas essas declarações que o senhor deu, provavelmente, elas não podem ser ditas em 2025 no Brasil. Talvez lá, em 2018, sim. Aí talvez caiba, com alguma ressalva aqui ou ali, mas na maioria tudo bem. Não agora, não nesse país, não nesse momento. Bom, nós já ultrapassamos. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês aí, mais uma notícia. Se vocês querem ficar por dentro das notícias aí que acontecem no Brasil, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo, pessoal.